5 milhares, ou unidades de milhar, são iguais a quantas centenas? Primeiro, vamos entender o que são 5 milhares. São 5 vezes 1 milhar, ou seja, 5 vezes 1000. Vamos pensar aqui na unidade de milhar. Em uma unidade de milhar, existem quantas centenas? Eu estou perguntando quantas centenas eu tenho que ir pegando até completar uma unidade de milhar. Vamos contar aqui? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ou seja, eu preciso tomar 10 centenas para completar uma unidade de milhar. Ou seja, uma unidade de milhar são 10 centenas. Agora, vamos lá. 5 unidades de milhar seriam quantas centenas, portanto? Primeiro, vamos observar que 5 unidades de milhar são 5 vezes a unidade de milhar, ou seja, 5 vezes o 1000. Portanto, equivalente a isso, temos 5 vezes 10 centenas. Então, 5 unidades de milhar correspondem a 5 vezes 10 centenas. Podemos também pensar de outra maneira. 5 vezes 10 são 50. Então, o que eu tenho aqui são 50 centenas. Podemos olhar para isso também usando o quadro de ordens. Vou colocar aqui o quadro de ordens. Na casa dos milhares, nós temos o algarismo 5 e precisamos preencher os 3 espaços em branco com zeros. Temos, então, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. E isso é simplesmente o número 5.000. Observe que escrever 5 unidades de milhar é a mesma coisa que escrever o 5.000, ou seja, o algarismo 5 com 3 algarismos 0 na sequência. E agora queremos trocar estes 5 milhares para ser centenas. Quando eu olhei para este número e eu li pelo algarismo 5, eu li como 5 milhares ou 5 unidades de milhar. Bastaria ler o algarismo e o nome da ordem em que ele se encontra, 5 unidades de milhar. Entretanto, agora eu quero saber o equivalente a isso pensando em centenas. Basta que eu percorra o número até a casa das centenas e faça a leitura, ou seja, eu tenho aqui o 5 e o 0. Na casa das centenas eu paro, eu enxergo 50 centenas. 5 e o 0 da casa das centenas, com o nome centenas. Portanto, 5 unidades de milhar correspondem a 50 centenas. E nós não precisamos incluir estes zeros que sobram quando eu falo 50 centenas, porque do mesmo jeito que quando eu falei 5 milhares, aqueles 3 zeros que formam os 5.000 já estavam implícitos na palavra, ao dizer 50 centenas, estes 2 últimos zeros também estão inclusos ali, ou seja, eu falo simplesmente 50 centenas. Então, mais uma vez, 5 unidades de milhar correspondem a 50 centenas. Posso aproveitar e verificar que os 5 milhares correspondem a 500 dezenas. Eu não preciso falar este último zero, porque esse zero está implícito na palavra dezena. E, seguindo a mesma ideia, posso dizer que este número corresponde a 5.000 unidades. Eu vou fazer a leitura até o algarismo das unidades, que é o último zero. Ou seja, 5 unidades de milhar, ou 50 dezenas, ou 500 centenas, ou 5.000 unidades, são todas formas equivalentes de tratar o número 5.000. Temos aqui um outro exemplo, então, 30 dezenas equivalem a quantas centenas? Nesta situação agora, estamos olhando para as dezenas e para as centenas. Vamos pensar com cuidado para ver como elas se relacionam. Para começar, vamos pensar quantas dezenas cabem em uma centena. Para saber isso, eu posso ir contando. Contar, para começar, quantas dezenas correspondem a uma centena. Uma dezena são 10, 2 são 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu precisei de 10 dezenas para formar uma centena. Então, há 10 dezenas em uma centena. Bem, se existem 10 dezenas em uma centena, com 30 dezenas, vamos formar quantas centenas? Observe aqui, de 10 dezenas para 30 dezenas, estamos multiplicando este valor por 3. Da mesma forma, vamos ter, para manter a correspondência,
3 vezes uma centena, ou seja, 30 dezenas correspondem a 3 centenas. Já que 10 dezenas formam uma centena, então 30 dezenas vão formar 3 centenas. Ou ainda, 10 dezenas são uma centena, eu quero tomar 3 grupos de uma centena para formar 3 centenas, portanto, eu estou falando de 3 grupos de 10 dezenas, que são 30 dezenas, então 30 dezenas correspondem a 3 centenas. Também podemos pensar sobre isso olhando para o quadro de ordens. Quando falamos de dezenas, estamos falando de um zero. Quando falamos de 30 dezenas, estamos falando de 30 com o zero ao seu final, ou seja, 300 unidades. E agora aqui nós temos centenas, e centenas são representadas por 2 zeros. Então, para garantir a equivalência, que algarismo devo colocar aqui neste espaço? É justamente o 3. E, finalmente, 30 dezenas equivalem a 3 centenas. Até o próximo vídeo.